O direito desportivo no Brasil está prestes a sofrer mudanças. Com a reforma trabalhista e 2 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, a forma como atletas, técnicos, treinadores e entidades desportivas se relacionam pode ser modificada. Esse foi um dos motivos para o 2º Congresso Internacional da Academia Nacional de Direito Desportivo, a ANDD, realizado no Tribunal Superior do Trabalho nos dias 16 e 17 de outubro e que reuniu nomes do direito desportivo do Brasil, da Argentina e do Paraguai. O presidente da ANDD e ministro do TST, Guilherme Caputo Bastos, falou sobre a importância de trazer perspectivas de outros países. Trazer essas experiências internacionais para a nossa realidade e saber o que já deu certo lá fora e que a gente possa aproveitar aqui. Hoje trouxemos o presidente da Associação Argentina de Futebol, um homem com uma vivência, e também o professor paraguaio que vem também trazer estas experiências, exitosas ou não, porque às vezes não dá certo lá e pode ser uma boa experiência para nós aqui. No primeiro dia do Congresso, o também ministro do TST e vice-presidente da ANDD, Alexandre Agra Belmonte, falou sobre a evolução das leis esportivas no Brasil e como essas leis ainda podem mudar. Acredito que realmente precisem ser feitos vários ajustes. O tempo passa, né? E embora a lei Pelé tenha sofrido alteração em 2000, 2003, 2011, 2015, 2016, ainda assim essas alterações foram correções de rumo e agora a gente precisa dar realmente uma diretriz um pouco diferente para o desporto e também para o futebol. Agora, se as normas específicas do futebol vão ficar dentro da lei geral ou se vai existir uma lei específica para o futebol, independentemente da lei geral, é uma questão de política legislativa. Nos 2 primeiros painéis do 2º dia de evento foram abordados 2 temas: a formação do atleta de futebol e a vinculação de atletas e treinadores às entidades desportivas. O secretário-geral da ANDD, Maurício Correia da Veiga, falou sobre os contratos de treinadores que são amparados por uma lei específica e ressaltou a importância de debater o tema neste momento. O tema está aberto e tem muita coisa para ser tratada, até porque nós temos vários projetos de lei em tramitação. Temos uma lei atual, que é uma lei muito pobre no tocante ao estabelecimento dos direitos do treinador, o trata ali como empregado, e temos aqui um projeto de lei do Senado, que prevê ali a contratação como um prestador de serviços, ou como um autônomo, se você aplicar a própria reforma trabalhista. Então, o momento é justamente travar esse debate. O advogado e acadêmico da ANDD, Ricardo Gelling, falou sobre a dificuldade de definir quem são os atletas profissionais. Pela lei atual, o atleta profissional é um atleta que tem um contrato especial de trabalho desportivo e disputa competições destinadas a obter renda. Mas, na visão dele, essa é uma definição rasa. Isso afronta a realidade, porque a realidade não é essa. Profissional, um senso comum, qualquer pessoa tem, é quem tem uma atividade e dela tira o seu sustento, vive da sua profissão. Então, esse descompasso é tão grande que, por exemplo, o Guga Kirten, que foi o nosso maior tenista, pela lei brasileira não era um atleta profissional. E ele era ranqueado pela Associação de Tenistas Profissionais, Os atletas da Superliga de Vôlei, das ligas de basquete, que recebem somas milionárias, não são profissionais pela lei brasileira. Eles recebem incentivos. Isso também acaba desvirtuando a finalidade de várias garantias legais. Nos 2 últimos painéis do evento foram discutidos o fair play no futebol e a legalidade e eficácia da execução concentrada. Durante a conversa, ficou claro que o conceito de fair play vai além da responsabilidade dos atletas de jogar limpo e com respeito ao adversário. O fair play deve ser financeiro, de clube para clube, nas contratações e investimentos em todos os segmentos do futebol e outros esportes. Para o acadêmico da ANDD, Francisco Alberto Giordani, é preciso estabelecer esses limites éticos no esporte. Como o futebol é uma manifestação da sociedade sob um aspecto, então falta um pouco de fair play
no futebol também. E o maior problema que o Fair Play tem, hoje em dia, é entender o que é o respeito ao Fair Play e o que não é. Porque numa sociedade individual, egoísta, que todo mundo fala que é a sociedade do transitório, a sociedade do efêmero, sociedade líquida, que os sentimentos são quase instantâneos. A desembargadora do TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, e acadêmica da ANDD, Ana Paula Pellegrina Lockman, falou na última apresentação sobre a execução concentrada, que são várias execuções contra o mesmo empregador. Para ela, essa é uma solução para clubes que se encontram em crise financeira, o que é muito comum no Brasil. Alguns regionais têm normatizado, e eu sou oriunda da 15ª Região, e na 15ª Região há normatização, em que permite que entidades sem caráter empreendedor e que não visem lucro e que demonstrem efetivamente a sua crise financeira, que isso está inviabilizando a sua continuidade do seu trabalho, que solicitem ao presidente do tribunal ou ao corregedor a possibilidade de concentração das suas ações, das suas execuções, para que haja o parcelamento das dívidas com pagamentos mensais e que essas dívidas sejam pagas aos seus credores de uma forma parcelada. Esse é o grande objetivo da execução concentrada. O evento mostrou um panorama do futuro do esporte, principalmente do futebol. A discussão é importante para garantir mais direitos e mais qualidade para atletas e outros envolvidos no ramo. É essa troca de experiências que eu acho que vai enriquecendo a discussão do direito esportivo.